Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a ouvir o Sermão da Montanha de Nosso Senhor. Ouvimos na semana passada quais são os critérios que devem nortear a nossa vida, sobre que valores nós devemos apoiar a nossa existência. Vimos as bem-aventuranças, Nosso Senhor nos dizendo como devemos viver e o prêmio que receberemos se vivermos de acordo com o ensinamento do Senhor. Nosso será o reino dos céus, veremos a Deus, seremos consolados se nós vivermos de verdade, apoiarmos sinceramente, verdadeiramente a nossa vida sobre o Evangelho, toda a nossa existência de acordo com o ensinamento de Cristo. Mas Nosso Senhor, nesse fim de semana, na continuação do Sermão da Montanha, Ele mostra que a vida cristã, ela não é apenas uma corrida individual pelo prêmio, pela vida eterna. Ela é uma vida para os outros, uma vida de doação, uma vida de entrega. Por isso Ele diz que nós devemos ser apóstolos. E como Ele diz isso para nós? De um modo muito simbólico, com vários ensinamentos condensados nessa verdade. Vós sois o sal da terra. Nosso Senhor não diz palavras aleatórias, Ele sabe o que Ele está dizendo. Ele escolhe justamente o símbolo do sal para nos ensinar muitas coisas. O primeiro aspecto que salta para nós é que o sal, ele tem como função livrar da corrupção, preservar da corrupção. Quando não se tinha geladeira, era o sal que é responsável por exemplo, preservar as carnes de se corromperem. Você coloca o sal sobre a carne, as bactérias não se proliferam, ela pode ser consumida depois de um bom tempo. Ou seja, o sal não permite que o mal faça o seu trabalho. Ele não permite que as coisas se corrompam, se degradem. Isso já é para nós um apostolado. Ele está dizendo que nós católicos, nós cristãos, temos esta missão de sermos sal da terra para não permitir que as pessoas que convivem conosco, que o ambiente que nós frequentamos, a sociedade que nós vivemos, que ela não se corrompa. Depende de nós. É claro que tudo vem de Deus. Em primeiro lugar, nós devemos nos converter. Por isso mesmo ele começa com as bem-aventuranças. Nós individualmente devemos lutar continuamente para arrancar de nosso coração todas as impurezas, toda a corrupção, fugir do pecado mortal com todas as nossas forças, buscar crescer na vida de oração, viver a vida sacramental, para que nós sejamos de fato salgados. Senão nós perdemos o sabor. Se o sal se tornar insosso, o que salgaremos? Não serve para mais nada. E o cristão, portanto, católico, ele deve ser salgado nesse sentido, para preservar os ambientes em que ele frequenta de se corromperem, as pessoas com que ele convive de se corromperem. O livro dos Provérbios diz que o ferro aguça o ferro e o homem aguça o homem. É com o ferro que nós, por exemplo, amolamos uma faca, afiamos uma faca, precisamos de outro pedaço de ferro. Do mesmo modo, um homem, para se corrigir, para ser virtuoso, para sair do erro, ele precisa de um outro homem que lhe ensine. Nós temos o Senhor dos homens, que é o próprio Cristo, Deus e homem verdadeiro, mas que nos envia para que nós sejamos esses homens e mulheres, evidentemente, para os outros, para corrigir as pessoas, para que evitar que elas se corrompam, que elas se degradem, elas caiam no pecado, não vivam a própria vocação, se paganizem, se mundanizem. É muito fácil e comum até a gente reclamar das pessoas que têm muitos defeitos, pessoas que convivem conosco, Às vezes a gente passa um dia lá todo, fora de casa, quando a gente chega em casa com quem a gente está lá, a gente dando a reclamar de todo mundo, Porque, fulano fez isso, ciclano fez aquilo e tal. E a gente não sequer dá o trabalho de corrigir as pessoas, ou até mesmo dentro de casa, na verdade, sobretudo dentro de casa. E nós precisamos corrigirmos uns aos outros. O homem aguça o homem, diz as Sagradas Escrituras. Depende de nós corrigirmos as pessoas. Esse é o papel do sal, impedir que as pessoas se corrompam, que elas errem o alvo, que é a definição própria de pecado. Pecado é isso, errar o alvo. Foi criado para uma coisa e está vivendo de um jeito completamente diferente. Está se corrompendo, errou o alvo. Nós somos o sal da terra. Depende de nós. Primeiro com a nossa própria alma. Nosso Senhor nos diz, se quer tirar o cisco do olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu. Se purifique você primeiro. Tenha a graça de Deus em si, uma verdadeira vida cristã. E aí você pode salgar a vida das pessoas, evitar que elas se corrompam. Santificar os ambientes. Não permitir que a impureza, a degradação, o pecado, os vícios, a baixeza, a imoralidade, mesquinharia, mediocridade
tudo isso tome conta dos ambientes em que nós frequentamos. Nosso Senhor ainda reforça essa imagem do sal, na verdade, ela ainda tem um outro aspecto, que é um aspecto positivo, porque o sal não só ele impede que as coisas se corrompam, não só nós devemos impedir que as pessoas se corrompam, mas também o sal tem um aspecto positivo, muito vivo. Isso é importante na nossa vida cristã, porque o sal, se a gente tem lá, sei lá, o melhor dos manjares, sei lá, um filé mignon de uma vaca das planícies suíças, eles têm planície lá, mas uma planície tratada a pão de ló, aquela carne maciíssima, muito bem, você vai comer a carne, se não tem sal, ela não tem gosto. O gosto que ela tem, a propriedade que ela tem, precisa do sal para ser realçada. O que isso significa? O sal, ele destaca o sabor que as coisas têm, ele realça a qualidade que as coisas têm em si. A carne ela é gostosa por si mesma, mas ela precisa do sal para mostrar o seu verdadeiro sabor, o seu verdadeiro valor. O que isso significa para nós cristãos? E aqui nosso Senhor faz um paralelo com a luz do mundo, que tem essa mesma qualidade. O que a luz faz? A luz não é ela que dá a cor às coisas, ela destaca a cor que a coisa tem. Não é ela que dá a textura a um objeto, ou ela dá a forma a um objeto. Ela mostra, ela manifesta. Se tivesse tudo apagado, a gente não saberia que esses bancos são marrons. A gente não saberia a textura deles, o formato deles. É a luz que revela o que a coisa é. E nosso Senhor está dizendo que nós católicos somos o sal da terra e a luz do mundo. O que isso significa? Que as verdades humanas, as realidades humanas, têm um valor e valor sobrenatural. E depende de nós mostrar este valor às pessoas, ao mundo. Por exemplo, de modo muito concreto, o que é o matrimônio? Como nós aprenderemos o que é o matrimônio? Vamos aprender do mundo pagão, do mundo que faz contrato civil em cartório. São os católicos que têm que mostrar ao mundo o que é o matrimônio de verdade. Quais são os aspectos do matrimônio? A indissolubilidade, o sacrifício, o amor conjugal, a entrega total de si, a abertura à vida, sem reservas, essa abertura do coração que é manifestada pela abertura à vida. Claro que cada casal sabe o quanto pode carregar, mas essa entrega total, o amor, a doação mesma. Quem deve mostrar isso ao mundo são os católicos. A gente não pode esperar aprender isso na TV Globo, pelos casais famosos que se casam a cada semana. O fulano deu dica como viver um bom matrimônio. O que o fulano sabe se ele não é católico? Se ele não tem a graça de Deus em si? Que ousadia, padre, é assim mesmo? É assim, porque somos nós que recebemos a graça de Deus. São os católicos que receberam o corpo de Cristo, o batismo, a palavra. A graça de Deus é dada a nós para nós salgarmos o mundo, mostrar o sabor que tem o matrimônio, a maravilha que é a vida matrimonial. Isso para dizer do matrimônio, mas em todas as outras coisas, a paternidade, o que é a verdadeira paternidade, como um homem deve ser para ser pai de verdade, ou a maternidade, como uma mãe deve ser para ser mãe de verdade, a entrega total que se aprende de Cristo e se vive para formar aquela alma para Deus, na virtude, na bondade, na integridade total. Seja o trabalho, a vida do trabalho. De quem nós aprenderemos o que é de fato o trabalho? Do mundo pagão, que quer que chegue logo o fim de semana para descansar? Ou daqueles que trabalham só para ter dinheiro? Só para isso, com essa finalidade? Não. É de nós, católicos, que o mundo deve aprender que o trabalho é santificante, que o trabalho santifica a alma, que o trabalho é uma questão de entrega de si, que dar migué no trabalho, empurrar com a barriga, não fazer o próprio serviço, isso é mal, isso é ruim. Abrir o Globoesporte.com lá no meio do trabalho, para ficar vendo os gols que saíram, ou para saber qual que vai ser o jogo do próximo fim de semana, ou as notícias do meu time, enquanto eu devia estar trabalhando, fazendo o que eu estou sendo pago para ser feito, para dar frutos para toda a sociedade, porque se eu faço um bom trabalho, todo mundo usufrui. E se eu faço um mau trabalho, eu atrapalho a vida de muita gente. O trabalho, portanto, é santificador. Eu me santifico com o meu trabalho, eu santifico as pessoas que eu atinjo com o meu trabalho, eu dou testemunho para as pessoas, eu cresço nas virtudes. Somos nós católicos que temos que viver plenamente a vocação cristã e manifestar isso ao mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A vida de estudos é cheia de falcatrua, Os jovens muitas vezes não querem estudar, não levam a sério, só quer passar de ano, ou quando vai, para passar de ano inclusive, cola. É um engano, engana a si mesmo, engana a instituição. Somos nós católicos que temos que mostrar
o que é a vida cristã verdadeira. Não, o estudo é um caminho de crescer no conhecimento de Deus mesmo. Deus é a verdade. E tudo que é verdadeiro é uma expressão de Deus. Então eu devo buscá-lo com a minha inteligência e mostrar àqueles que estão ao meu redor como isso se faz. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. A vida de amizade verdadeira, não coleguismo, né? A vida familiar, enfim, todas as realidades humanas devem ser santificadas e devem ser temperadas por nós cristãos. Essa é uma missão alta, uma missão grande, né? Que ao mesmo tempo que nos dá um certo temor, nos enche de um orgulho. Nossa, eu sou o sal da terra. Aí a gente vai sair daqui e vai falar, não, Jesus falou, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, então pera aí que eu vou brilhar. Deixa que eu vou te ensinar como as coisas acontecem. Aí o símbolo do sal e da luz mostram para nós o que fazer para não cair nesse erro, porque o sal demais, ele salga. O sal em excesso não mostra o sabor que as coisas têm, é só ele que aparece. Sumiu o filé mignon, tá só aquele sal forte pra caramba, que a gente não aguenta mais. A luz em excesso cega, não mostra o que as coisas são de verdade, é ela que quer ficar aparecendo. Por isso, a vida cristã, que é uma vida de sincero apostolado, de uma caridade viva, de sacrifício de si, ela é ao mesmo tempo uma vida de discrição. Nós não temos que aparecer, a gente não tem que ser o sal visível para todos. O sal, ele cumpre a sua função quando ele some na comida. É assim que funciona. Se o sal está aparecendo, foi demais. É assim a vida cristã. O cristão, ele não tem que ficar aparecendo, se manifestando o tempo todo, sendo o centro das atenções. Ele se esconde. A gente não tem distintivo próprio. O cristão, no meio do mundo, tem aquela carta de Ogneto, depois vocês podem procurar esse texto, é um texto maravilhoso do século I. Ele fala isso. Os cristãos, eles se assemelham a todas as pessoas. Eles vivem no mundo, mas não são do mundo. Eles vivem no meio de nós, mas parece que caminham para uma outra pátria. Comem conosco, mas partilham o pão. Eles moram na mesma casa, mas não dividem o leito. Sim, é uma vida que está ali, mas é diferente. Ao mesmo tempo, é semelhante aos homens, mas é diferente. Esse é o distintivo. Uma vida santa e santificada. Por isso o sal, em excesso, ele aparece demais e estraga as coisas. Não é isso que o nosso Senhor quer de nós. Portanto, nós devemos pedir a Deus essa graça, inclusive, de extirpar de nós esse desejo de aparecer demais. E esse é um vírus que está tomando conta da igreja, sobretudo no Brasil. A gente vê isso, pessoas que acabam de se converter e vai logo para o Instagram para ensinar o que é ser católico. Já quer aparecer e dar curso, ensinar para todo mundo. Não, eu sei agora o que é ser católico. Vou dizer as regras, que a pessoa nunca estudou teologia moral, sabe nada, só porque ela se converteu, está indo na missa dominical agora, ela já vai ensinar. Vou te mostrar, acompanhe o meu perfil para ver como um católico vive. Que presunção! Está salgando tudo, não é para parecer assim, está iluminando demais. Nós temos que ser discretos, com muita humildade, sinceridade. Olha, o que eu posso fazer é muito pouco, e é isso que Deus quer que eu faça. E pela graça dele, eu conseguirei, porque é a graça de Deus que nos santifica. São Paulo mostra isso para nós, e é o modelo de apóstolo para todos nós. Ele diz, olha, quando eu fui vos anunciar o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada, a prestígio da sabedoria humana. Os meus discursos não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria humana, mas era demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus. É necessário que eu diminua e ele cresça. A nossa luz deve brilhar aos homens para eles glorificarem a Deus, não a nós mesmos. E esse é o vício do catolicismo atual brasileiro na internet. Todo mundo quer que os holofotes fiquem virados para si. As pessoas ficam gostando de elogio. É natural nós gostarmos de elogio. Quem não gosta de ser elogiado? Mas a pessoa vive em função disso. Ela querer mostrar para o mundo como ela é boa, para que o mundo a aplauda. Isso é tão vulgar, tão baixo. Isso não satisfaz o coração humano, de modo algum. É Deus quem nos recompensa. E é Ele que tem que ser glorificado. A gente precisa fazer força para isso. Eu tenho que fazer o bem que está ao meu alcance. É isso que Deus me pede. Na minha família, na minha casa, no meu local de trabalho, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus familiares, um núcleo mais amplo. É isso, as pessoas que Deus coloca no meu caminho, para essas eu devo ser muito bom. Devo lutar com todas as minhas forças para que a graça de Cristo passe através de mim e santifique essas pessoas. A gente tem que pedir a Deus para extirpar de nós esse desejo louco, sobretudo que o mundo moderno faz crescer, e rede social mais ainda, de ser elogiado, de ser admirado. Isso mata a vida cristã, isso envenena a alma, porque a gente não faz apostolado, a gente faz jogo de vaidade.
E é facinho eu dizer que eu estou fazendo apostolado, mas no fundo é tudo pura vaidade. Eu estou querendo eu aparecer. Isso não é apostolado verdadeiro. É aquela ladainha muito forte, um santo homem, um santo cardeal que a escreveu, que vale a pena nós rezarmos de vez em quando. Ladainha da humildade. E num dos pontos da ladainha ele diz isso: do desejo de ser louvado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser admirado, livrai-me, Senhor. Do receio de ser difamado, livrai-me, Senhor. Não me importa a opinião dos homens. É Deus quem me julga. O que importa é se eu estou fazendo o que é certo, o que é verdadeiro, o que é bom, o que é justo. E o Senhor me recompensará. Ele mesmo recompensa as boas ações. E São Paulo diz: olha, minha consciência não me acusa de nada, mas nem por isso eu me acho justo. É Deus quem me julga. E eu espero o tempo certo para Ele julgar, que é o fim dos tempos. Enquanto estamos nessa vida, a gente com muita humildade se aproxima de nosso Senhor, pede perdão dos nossos pecados e a graça de nós conseguirmos de fato sermos apóstolos, fazer a vontade dEle, a santificação das almas para a glória de Deus, não a nossa própria glória. E nós seremos muito bem recompensados. Deus recompensa generosamente aqueles que se propõem a isso. O louvor humano não chega 1 milímetro perto da graça que Deus dá para aqueles que o servem sinceramente. O coração se preenche, a alma fica em paz, ela sabe que está fazendo o que devia ser feito, ela fica tranquila, ela sofre as perseguições que se abatem sobre ela sofre as contrariedades e ela glorifica a Deus com a sua vida. Este é o sal da terra, esta é a luz do mundo. Peçamos ao Senhor que nós assim sejamos e que Ele seja glorificado para sempre através de uma nossa vida santa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos